Se isso serve de consolação para você que está começando a tosar, o primeiro rostinho que eu fiz na minha vida ficou uma buesta horrível, minha filha, horrível. Eu tive que chamar o tosador e falar, cara, eu não consegui, termina aqui para mim. Então, tosar cachorro é difícil, vá prestando atenção, mas com a técnica correta e com o treino correto, você consegue fazer isso de uma forma descomplicada. Tá bom? Tudo é difícil, mas quando você tem a orientação correta fica mais fácil. Então, o meu plano aqui vai ser te orientar nesta aula maravilhosa e gratuita feita especialmente para você. A gente está fazendo agora o processo de marcação do rostinho asiático. Né? A gente vai fazer uma tosa bem bacana, o rosto do cachorro fica bem bonitinho, com a boca limpinha. Então, é um tipo de rosto que você vai sempre recomendar para aquele cliente que quer ficar cortando o pelo da boca. Tá bom? Você pode fazer isso num cão de pelagem longa, você pode fazer num mix de tosa bebê. Lembra novamente, as infinitas possibilidades de fazer tosa no cachorro são muito grandes. A gente pode adaptar, criar, recriar, fazer formatos novos. Não se prenda muito a um padrão, tá bom? Seja mais livre criativamente, que eu tenho certeza que assim você vai se desenvolver muito melhor, tá bom? A única questão que você sempre tem que prestar atenção é aos cuidados primordiais, tá? Então, quando a gente vai trabalhar o rosto do cachorro, a gente tem dois grandes fatores que precisam ser muito bem cuidados. Primeiro dele, os olhos do cachorro. Segundo, a boca, a língua. O cachorro tira a língua para fora, tá? Então, o tempo todo que você for trabalhar, principalmente na boca do animal, procure fechar a boquinha dele. Então, percebam que eu segurei a boca, fechei ela e logo na sequência eu passo a máquina só no cantinho da boca, ali nesse ângulo vocês não conseguem ver com muita precisão, mas deixa eu virar um pouquinho para você ver. Essa técnica de tosse higiênica que a gente faz na boquinha do cachorro se chama Shapley. Aí eu aproveito e faço o mesmo procedimento no cantinho interno do olho com a máquina, mas você pode executar também com a tesoura, tá bom? Na sequência, eu vou utilizar uma tesoura tubarão para começar o processo de marcação. Então, do canto da orelha até o canto do olho, eu removo com o mesmo adaptador que eu utilizei no corpo. E aí, na sequência, eu venho removendo as laterais, para daí então eu remover o bigode. Essa nossa cachorrinha da raça Shih Tzu, ela tem o globo ocular bem exposto, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com o olhinho dela, mas ao mesmo tempo a gente precisa proteger os cílios dela. A dona dela não gosta que corte os cílios, tá bom? Ela quer que preserve o cílio. Então a todo momento eu vou tentar parar, tentar posicionar, proteger esses cílios para não cortar ele fora, tá bom? Você percebe que é um fio bem pequenininho, é que tá um pouco distante a câmera, você não vai conseguir ver, mas eu estou isolando um pelinho ali com o meu dedo, tá bom? Para não cortar ele fora. Então você viu cortando do outro lado, agora a gente vem cortando o deixe. Então a parte superior da cabeça a gente preserva, porque ali a gente vai colocar o lacinho no cachorro, e logo na sequência a gente vem removendo as laterais. Depois que a gente remove a lateral, a gente retira esse excesso de pelo que tem na boca do cachorro, no focinho dele, vamos dizer assim, mas de uma forma bem gradativa. Não se empolgue muito, não fique muito empolgadinho de querer cortar tudo de uma vez, porque às vezes você vai acabar cortando demais e pode dar merda, tá? Tem que deixar o pelo. Agora que eu vou trabalhar de forma um pouco mais livre, eu vou prender esse pelo com esta pinçazinha para proteger. E aí agora a gente começa o processo de modelar. Essa talvez seja a parte mais importante para você fazer um bom rostinho. O tempo todo você precisa estar com o seu pente alinhando os fios que você cortou. Então você cortou um pouco, vai lá, minha querida, passa o pente novamente, penteia para cima, penteia para o lado, para daí então você ter certeza do que você está fazendo, tá bom? Que daí não tem problema de você acabar tirando um pouquinho a mais e se arrepender depois. Então, se você está cortando, passando o pente e visualizando bem, fica muito mais fácil para você poder trabalhar e fazer menos coisa errada, né? Porque no começo, às vezes, a gente sempre acaba tirando demais. Ou, em alguns casos, tem gente que deixa pelo demais por medo de cortar. E isso sempre limita ele no processo de execução do trabalho, tá? Mas percebam que não tem trabalho. O trabalho maior, ele está no processo de segurar o animal, segurar a tesoura e conhecer os formatos, que é uma coisa muito importante que você, ao longo do tempo, conforme você for trabalhando e fazendo vários cães, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Que são os formatos de rosto. Por mais que eu esteja fazendo um rostinho asiático aqui, ele fica num formato neste rosto, neste cão. Em outro cachorro, dependendo do tamanho da boca, o tipo de pelagem, até mesmo a coloração do cão, influencia no resultado estético final do trabalho, tá bom? Então, assim, o rostinho asiático, ele é um tipo de rostinho que ele funciona muito bem, novamente, para esses casos de cães que sujam muito a boca e dá uma expressão bem feminina para o cachorro, né? Tem alguns clientes que não gostam muito disso, né? Gostam que o cachorro tem a cara de macho. Fala, ai, meu cachorro parece um baitola. Ou vai falar o cachorro é macho. Você fala, ai, que lindo!
pinta. E ele fala, não, é bonito. Então lembre-se, esta questão de harmonização facial, ela é real para o cachorro também, sabia? Então, por exemplo, digamos que a gente faça esse rostinho, mas a gente faça uma orelha mais curta, bem mais curta. Ou uma orelha raspada, vai ficar com uma cara de macho. Orelha mais longa assim vai ser sempre para fêmeas. Tá bom? Então percebam que lá no início, lá no primeiro vídeo, quando a gente começou essa sequência de aulas, a gente pegou o cachorro e removeu parte do pelo dele. Agora o que a gente vai fazer? Vai alinhar toda a pelagem que a gente tem. A gente precisa alinhar todo o pelo do cachorro. E para fazer o processo de alinhamento de orelha, a gente precisa manter novamente o cão preso na guia de contenção e com a sua mão na parte de trás da cabeça, você coloca atrás das orelhinhas e coloca ela em posição de alerta, empurra para frente, porque assim você consegue fazer uma ponte de equilíbrio na hora que você está cortando, para que você saiba exatamente a quantidade que você está tirando, porque se uma orelha fica para trás no momento que você corta, quando ela volta para essa posição de atenção, ela pode ficar torta. Tá? E a melhor tesoura para se fazer isso é uma tesoura semidentada, porque a tesoura semidentada ela vai cortar muito pouco, e para que eu possa fazer um trabalho que é mais minucioso, cortar pouco é sempre melhor, porque assim eu consigo corrigir caso eu acabe cortando um pouco demais. Sem falar que ali a gente está falando de uma pelagem que é extremamente lisa. Quando o pelo é muito liso, ele tende a ficar muito marcado. Por isso que a tesoura semidental, dependendo, é claro, da posição que você corta e o local que você corta, você consegue suavizar muito o corte. E aqui neste caso, eu queria dar uma ênfase para a orelha dela, para ficar com um formato bem redondinho, que acompanhasse o tamanho da cabeça dela. A gente não vai deixar a orelha dela extremamente longa. A gente só preservou o formato asiático, realmente, na boca dela, que é esse formatinho um pouco mais circular. Mas nas orelhas a gente vai manter a altura, por exemplo, de uma tosa bebê. Então se a gente pega a cartilagem da orelha dela e vai sentindo, 4 dedos abaixo da cartilagem tem uma quantidade bem grande de pelo ainda, tá bom? Mas novamente, esta tosa foi criada em conjunto com o proprietário. O dono queria uma coisa assim. É aquele cliente que chega e fala assim pra você, tira aqui, bota aqui, coloca ali, eu quero assim, aqui, lá, quer colar. Aí ele fala um monte de coisa, claro, mas eu como profissional, eu preciso ter a capacidade de me comunicar com o cliente e mostrar sempre para ele qual que é a melhor opção, baseado realmente na demanda dele. Em muitos casos, os clientes às vezes pedem para raspar o cachorro, pedem para fazer uma tosa toda por igual, porque às vezes ele pode desconhecer que existem outros formatos de tosa. Você precisa também considerar que dentro da nossa profissão como tosador, existem mais de 350 raças de cães, considerando que 12 dessas raças a gente atende de forma comum dentro do banho tosa, como Shih Tzu, Poodle, Yorkshire, Maltês, Bulldog, né, Pug, Golden, Labrador, Yorkshire. Essas raças elas são muito comuns dentro do banho tosa e cada uma delas tem um formato diferente de trabalho. Tá bom? E você precisa, de certa forma, dominar essas raças de cachorro para você, quando você for atender o cliente, você falar com ele, né, com propriedade, saber exatamente aquilo que você está fazendo. Porque eu acredito que boa parte do desenvolvimento de um profissional ao longo do tempo, ele vem com base no quanto esse profissional trabalha para encontrar a diferenciação que vai fazer com que ele brilhe. Porque é muito difícil você trabalhar em um mercado onde todos parecem igual. Você passa a ser muito comparado. E aí, quando você é muito igual ao seu concorrente, por exemplo, você faz o mesmo trabalho, mas com uma comunicação parecida, ele tende a te comparar e às vezes ele vai procurar sempre o mais barato. Por isso que o trabalho de banho tosa, tecnicamente, ele precisa ser muito bem feito, mas olhando pela perspectiva de essencialismo, não é exatamente isso que vai fazer com que você cobre mais caro e tenha mais resultado. Tosar o cachorro muito bem tosado é uma função primordial e é uma base. Sem isso, você não consegue fazer o restante do trabalho. Por isso que aprender o básico é extremamente importante para você estudar o restante das coisas que serão mais fundamentais no decorrer dos anos para que você se profissionalize. Primeiro de tudo, capacidade de comunicação. Segunda coisa, capacidade de produção de conteúdo. Terceira coisa, capacidade de gestão de tempo. E outra coisa extremamente relevante, que é entender estratégias de negócio, saber se comunicar, saber vender o seu trabalho de uma forma personalizada, original, que talvez seja o mais difícil fazer hoje, porque hoje é muito comum você ver as pessoas replicando formatos de conteúdo. Inclusive eu sou um grande exemplo disso, as pessoas replicam muito conteúdo parecido
com o mesmo formato de vídeo que eu gravo, que é aquela pitada de humor, aquele conteúdo mais de passo a passo, que é uma coisa que realmente funciona, não estou querendo te desencorajar a fazer isso. Inclusive, siga sempre pessoas e coisas que você sabe que vai funcionar, tá bom? Mas ao longo do tempo, você precisa trazer a sua marca registrada, você precisa trazer a sua personalidade para a sua empresa, para o seu trabalho, porque assim você acaba se tornando um profissional diferenciado, ou como a gente gosta de falar muito dentro da graduação, você passa a ser um groomer de valor, um groomer mais valorizado, que o cliente te reconhece. É aquele tipo de profissional que, se porventura o teu negócio fechar e você sumir, o cliente vai sentir a sua falta. Já parou para pensar que às vezes o cliente ele não liga muito para você, ele só está preocupado com o preço que você vai cobrar, ele não tem nenhum apego por você ou pela sua marca ou pelo que você representa. Por isso a gente precisa trabalhar muito bem isso dentro da nossa empresa para que a gente possa se desenvolver. Se você não tem empresa, se você é um funcionário, não tem problema, você precisa focar realmente na sua imagem como profissional. Tá bom? Se você não investe na empresa, invista pelo menos em você, na sua aparência, no grau de conhecimento que você tem, porque eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que se você dominar essas coisas, você vai ter muito mais resultado do que a média aí que a gente tem no Brasil, conseguindo cobrar até valores superiores, como 250, 350 reais aí para fazer um serviço de banho e tosa, como esse aqui, por exemplo. Tá bom? Faturando um valor mais alto, mais expressivo, conseguindo fazer menos cães, ou seja, fazendo aquilo que você tanto quer, que é cuidar do cachorro, fazer um trabalho personalizado por um preço que comporte o tempo que você está investindo, como por exemplo você está aqui hoje assistindo essa aula, estudando para poder se desenvolver, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida de algum procedimento, você pode deixar aqui nos comentários. A gente está caminhando aqui para o arremate final. E quando a gente chega na parte final do cachorro, é a parte onde a gente, por exemplo, solta ele da guia de contenção, coloca um lacinho na cabeça, faz um penteado. Vou trazer para vocês aqui mais conteúdos de penteado e técnicas de tosa no rostinho, tá bom? Por isso, lembro você fortemente de entrar no nosso grupo gratuito aqui, o grupo secreto do WhatsApp, onde a gente sempre disponibiliza novos conteúdos e sempre te notifica das novidades que estão acontecendo no mercado pet. Tá bom? Um beijo, sejam todos muito felizes. Assista e reveja quantas vezes você precisar, e eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi a coisa mais importante que você aprendeu nesta sequência de aulas. E no finalzinho eu quero que você deixe também a sua sugestão de próximas sequências, próximas aulas para a gente trazer aqui para vocês, tá bom? Eu vou responder todo mundo. Um beijo e até a próxima aula.